Pessoas, vocês estão ouvindo e vendo o Do The Math. Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e com esse episódio a gente vai começar uma série em áudio e vídeo direto gravado dentro da Febraban. E para começar, a gente vai começar falando de um papo um pouco diferente. Em vez de entender uma jornada específica de uma área, de um processo, de como subiu no dado, a gente vai falar da jornada de uma instituição inteira, que é baseado em foco. Num foco específico que ajuda a definir muito da estratégia. Como é que ele usa dados para isso? A gente vai entender. E quem é que está com a gente aqui, Sérgio Larentes, para fazer esse papo? Tudo bom, gente? Valeu, obrigado, Marcel. E hoje conosco tem Matheus Girardi, Chief Customer and Product Officer do Agibank. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos embora, né? Vamos discutir um pouco aí. Matheus, eu já falei para todo mundo que eu quero entender um pouco a tua tese, né? A tese de vocês dentro do Agi. Mas de repente alguém aqui não sabe nem quem é o Agi. Quem que é o Agibank? Bom, o Agibank é hoje um banco de relacionamento com bastante foco nas pessoas que não são nativas digitais, né? E principalmente focado na baixa renda no Brasil, né? A gente sabe que no Brasil é um país onde você não tem renda, né? Onde você não tem segmento. Geralmente isso é sinônimo de ser invisível, né? Então todo mundo aqui sabe que quando você não tem segmento ou a sua renda é baixa, né? Isso é sinônimo de basicamente você ter um serviço de baixa qualidade. E isso em qualquer setor de consumo, seja em banco, seja no varejo, né? Seja em hospitais, seja em qualquer segmento, é muito difícil oferecer um atendimento digno e de qualidade para quem ganha pouco, né? Para quem não é tão nativa digital. E o Brasil basicamente se divide, a gente pode dizer quase que 50-50, né? Tem o Brasil com Z e o Brasil com S, né? O Brasil com Z, as pessoas que têm educação, uma renda acima de R$4 mil, estão em grandes centros do país, são digitalizadas, né? Então conseguem ser super ofertados, né? Então tem muita oferta de bancos apenas digitais, de bancos tradicionais. E a gente tem o outro Brasil, né? Que é o Brasil com S, né? São mais de 100 milhões de brasileiros, né? Que ou são aposentados e pensionistas do INSS, então a gente sabe, é um bolsão de quase 40 milhões de pessoas. A gente tem assalariados que recebem até 4 mil de renda, então que é uma população também muito, muito relevante. Tem os servidores públicos federais, uma grande parte dele, né? A gente pensa sempre o servidor público como uma pessoa que ganha muito dinheiro, né? Mas que é uma pessoa que tem 50% que faz parte de um ecossistema que é baixa renda também, né? Que são os auxiliares, os prestadores de serviços, os cargos de entrada do serviço público, né? E tem toda a parte assistencialista, né, no Brasil. Então, hoje a gente vê que tem pouco foco nesse lado do Brasil com S, né? A gente vê hoje os grandes bancos começando seus segmentos em rendas mais avançadas, né? A gente começa num segmento que já o mínimo é R$5 mil de renda. Então, abaixo disso é varejo, né? E naturalmente, né, a gente vê os bancos digitais oferecendo muita oferta, né, competindo bastante por esse lado do Brasil com Z, e a gente se posiciona para oferecer de fato uma experiência completa financeira, né, um banco completo de relacionamento para baixa renda no Brasil. Então esse é o nosso grande desafio, a gente vem crescendo bastante. Hoje o Agibank é o 7º maior pagador de salários do Brasil, né, em termos de benefício. A gente tem mais de 5 milhões de clientes, mais de 3 milhões de clientes ativos, mais de quase 20 bilhões em ativo de crédito e quase 1.000 lojas em todo o Brasil, né? Então a gente tem uma abordagem, uma pegada muito digital, ao tempo que também a gente acredita muito também no canal FIS para a gente conseguir oferecer um serviço diferenciado para esse público. 1.000 lojas? Quase 1.000, né? Então 1.000 é a meta desse ano, Marcelo. Uau. A gente se conheceu tem um ano e pouco, né, pessoalmente, tomando chimarrão lá do Agi. E aí eu lembro do que eram assim, umas 300. Hoje minha meta de curto prazo são 300 lojas. Então, nesse curto espaço de tempo, quase 1.000. Na verdade, né, a meta era de crescimento, quando eu estava te falando, né? A gente já estava, quando a gente começou o nosso relacionamento, a gente já estava aproximadamente com 850 lojas, né? Então, a gente vem expandindo de forma gradativa, né? Mas a gente está chegando hoje, está pouco mais de 950 lojas ativas, quase 1.000 lojas. Até o final do ano estaremos com 1.000 lojas em todo o Brasil. E numa visão assim rápida de análise, e eu acho que por isso que saber a coisa da tese do foco muda estratégia e tudo mais, porque uma análise rápida, quando você fala assim, então a visão do Agi é esse recorte, a primeira coisa que eu penso é um banco de nicho.
Só que na hora que a gente começa a trabalhar junto, é um nicho de mais de 100 milhões de pessoas. Então, assim, é um nicho com, sei lá, alguns países dentro. Não é um país, alguns países dentro. Isso é muito diferente. Tu escalar isso, vai ter que escalar canal de marketing, tu vai ter que escalar modelo, mas não dá para ir para as pesquisas convencionais do Brasil com Z, que vai falar que todo mundo é super conectado e tem internet o tempo inteiro e usa iPhone. Não vai ponderar essas duas coisas. Como que ter essa visão, que meu nicho é muito grande, ele dentro dele vai ser muito diferente, ajuda você a tomar uma decisão de quais canais eu vou ativar. Primeiro que eu batizar que a tese do foco é minha seria muita arrogância minha, né? Então, eu acho que foco ele é um superpoder de, cara, todas as empresas que têm sucesso ao longo do tempo, né? Inclusive eu atribuo o sucesso das companhias muito mais pela capacidade de dizer não do que de dizer sim, né? Então, assim, a gente topar desafios, a gente aceitar missões é fácil, né? Difícil é dizer não, né? Então, quando a gente traduz isso para a vida pessoal, é a mesma coisa, né? Fácil é dizer sim, difícil é dizer não, né? E a gente entende que o segmento e o mercado que a gente entra é um mercado muito competido, né? A indústria financeira não é um mercado novo, não é um mercado de pessoas com baixa capacidade de investimento, é um mercado dominado por 5 grandes bancos, né? Por um establish que detém quase 90% do mercado como um todo. Se a gente pegar em qualquer métrica, né? Se pegar em crédito, se pegar em clientes, se pegar em transação, se pegar em cartões, tudo, né, estão concentrados em 5 grandes bancos, né? Então, para a gente é natural, né? A gente tem que fazer escolhas, porque no final, quem escolhe e decide onde vai ter relacionamento é o cliente. Então, se você não escolher, né, aquele dilema, né, a gente que vem do sul, né, a churrascaria que faz tudo, né, que serve massa, sushi, carne, né? Puxa, é tudo meia boca, né? Então, pô, você vai até um dia lá por ocasião, mas você não vai manter relacionamento e fidelizar. Então a gente enxerga que esse é uma oportunidade no Brasil, a gente desenvolve essa expertise há mais de 20 anos, né? Então a gente existe há mais de 20 anos e trabalha com um customer profile há bastante tempo, então a gente aprendeu a se relacionar com esse público, né? E a gente entende que a escolha de canais para esse cliente não é binária, ela não é nem só digital e nem só física, né? A gente tenta ao máximo pensando neste cliente, né? Eu acho que o grande nosso foco não é um foco de produto, de nicho, não, é nesse segmento do Brasil. E nesse segmento do Brasil tem muitos tipos de personas e muitos tipos de profile. E diante desse desafio que a gente desenvolve a nossa estratégia de go-to-market, estratégia de relacionamento com o cliente, que a gente entende que não é binária, né? A gente tem hoje, obviamente, nossos canais digitais de atração, aquisição e relacionamento com o cliente. Então, a gente é um banco completo, tem aplicativo, tem nosso chatbot, nossos canais de mensageria via WhatsApp. Então, a gente faz muito bem, né? Relacionamento com o cliente via WhatsApp. A gente tem nossas mais quase 1.000 lojas, né? Então, as nossas lojas, elas não operam só dentro da loja, a gente tem capacidade de fazer banking fora da loja. Então, a gente tem hoje todo o nosso PDV mobile, né? Então, todo o nosso front de atendimento, se eu quiser prospectar fora do meu ponto de atendimento, eu consigo fazer. Então, isso também um diferencial, e para a gente é uma estratégia de aquisição que faz bastante sentido, né? E hoje a gente entende que a população brasileira, ela tem, ao mesmo tempo que a gente vê muita digitalização, né, a gente hoje tem 209 milhões de brasileiros e 254 milhões de smartphones, né? Pô, isso me diz que eu não tenho problema de digitalização, né? Eu tenho bastante gente digitalizada, domicílios conectados à internet. Quando a gente olha consumo digital, né, o Brasil é o maior consumidor de rede social per capita do mundo, né? Só que quando a gente olha o EBITDA do varejo, a gente já não vê isso. Não. Então, ano passado, né, talvez eu erre algum número aqui, né, mas em números gerais, né, quando a gente pega algumas categorias do varejo, ano passado o EBITDA total foi R$1 trilhão. Deste R$1 trilhão do varejo, quanto você acha que foi digital, quanto você acha que foi físico, Marcelo? Depois chutando, eu acho que bateu 20% só digital. Digital acertou na lata, né? Então, quando eu faço a pergunta para algumas pessoas, eu falo, não, é 60%, 70%, que provavelmente na nossa bolha é 60%, 70%. Em quem tem renda maior, com certeza usa muito o digital, né?
Mas quando a gente olha, a gente tem muitas barreiras, né? Tem a barreira do crédito, tem a barreira da segurança, né? A gente também, assim como a gente é líder em redes sociais, a gente é líder em golpes per capita no Brasil, né? A gente entende que tudo isso envolve um ecossistema de dúvidas que o cliente pode ter na hora de tomar a decisão de onde ele vai, de fato, se relacionar, né? E quando a gente fala relacionamento, onde ele vai ter o salário dele, que é o maior, que é a chave da vinculação de banco, né? Geralmente a gente se vincula onde a gente recebe salário. Então, para a gente é muito importante operar todos os canais, né? A gente não acredita em bala de prata, a gente acredita que todos eles devem coexistir e gerenciar a sazonalidade deles todos, para a gente é a chave para a gente seguir crescendo e oferecendo um relacionamento diferenciado, uma oferta de valor para esse segmento da população. Bacana. Matheus, deixa eu continuar no item foco, mas ao mesmo tempo que eu quero pegar o item foco, quero dar um complemento aí, porque, veja, tem esse superpoder do ágil no foco, e agora tem esse Shining Object, que está todo mundo olhando, que é AI generativa. A gente está aqui na Febraban, AI para todo lado. Só se fala em AI. E muitas dúvidas sobre como capitalizar AI, como gerar valor para o cliente como AI, mas é pauta. E aí tem esse, né, ele desvirtua um pouco esse foco, ele vai ser um motor de conseguir potencializar ainda mais esse relacionamento interpessoal e o foco. Como é que você vê isso? Eu enxergo que AI, de fato, vai ser um acelerador em várias vias de relacionamento, de resultado, de operação. Então, AI ela não é tão nova assim, né, quando a gente olha, né? A gente fala muito de AI generativa como algo hype, realmente, né? A gente teve uma interface de relacionamento com IA que foi muito acelerada, principalmente pelo ChatGPT nos últimos 2 anos, né? O ChatGPT já tem 2 anos, já quase, né? Então, ela foi acelerada, então acho que virou, de fato, algo mais acessível para todas as pessoas. Mas quando a gente fala de outras AIs, né, como, por exemplo, Machine Learning, é algo que a gente já usa há bastante tempo, né? E a indústria como um todo se utiliza de Machine Learning, por exemplo, para definição de modelo de crédito, para definição de supervariáveis. Então, você vai definir um modelo, o que discrimina mais um determinado comportamento, né? Então, para você fazer oferta, para você conseguir modelar experiência. Então, isso já é utilizado há bastante tempo. A gente mesmo, né? A gente usa o Waze todo dia para ir para o trabalho, para se movimentar. Poxa, aquilo ali é a dinâmica que a gente encontra, mas então já é algo que a gente já está no nosso dia a dia das nossas vidas, né? Principalmente quando a gente pega algoritmo de marketing, então quando a gente vai fazer marketing performance, investimento em mídia, os algoritmos por si só já são modelos de AI para entregar o seu anúncio, a sua campanha para quem tem mais propensão à compra. E isso não é feito de um modelo estatístico, né, linear, ele é um modelo de AI, né? Então a gente está muito otimista com relação a isso, né? Então eu acho que o grande dilema é a gente não ficar no cemitério dos pilotos, né? A gente escolher casos de uso reais, né? E a gente já vem testando isso, né? Então a gente vem testando algumas situações de atendimento, tanto para copiloto, então para empoderar quem atende, né? Então, numa situação de atendimento, eu encontrar mais rapidamente, conseguir entender qual é a mood que o cliente está entrando, para eu conseguir distribuir, né? Organizar melhor a minha entrada e também acelerar a minha condição de atendimento. E, claramente, né, para situações, quando a gente pensa em volume, escala de atendimento, né? AI generativa com certeza vai nos ajudar muito em todo o ciclo de relacionamento, né? A gente pensa, por exemplo, grande parte das nossas jornadas hoje tanto de atração de leads quanto de atendimento, né? Muitas vezes você colocava um bot com uma visão mais com regras if else ali, né? Se o cliente saía do contexto, árvore de decisão, exato, esse era o termo que eu queria usar. Se o cliente saía do contexto, você se perdia, tinha que dropar para um humano, né? Poxa, agora a gente está num contexto que eu consigo, eu não estou preparado para falar disso, ou, poxa, que legal que você está bravo por causa disso, mas eu consigo te ajudar com isso. Esse mismatching, né, eu acho que hoje é relevante em quase todos, se a gente pensar em qualquer jornada, em qualquer funil, ele é relevante, né? Então, a gente vem construindo modelos que sejam agnósticos a qual é AI, né? Então, a gente não quer ficar refém de nenhuma engine de AI, né? E a aplicação ela é em inúmeras, né? A gente pode pensar tanto na atração, modelagem de mídia, a gente pode pensar em modelagem
de crédito, pode pensar em modelagem e personalização de cliente, pode pensar em atendimento, que é o caso mais óbvio, automações de back-office, né? No jurídico, né? Pô, jurídico é algo super relevante, né? Então, como que interpreta de uma forma mais eficiente jurisprudências, causas, para que você tenha mais eficiência no jurídico. Então, cara, são inúmeras, né? Eu acho que quem não souber usar é quase que eu digo que é a mesma transição que a gente viveu na época da web para o mobile. Cara, a gente está vendo a mobile, provavelmente as interfaces vão ser transformadas no tempo, né? Então a gente está muito atento a isso, né? Vem pilotando algumas coisas, né? Outras já são super consolidadas, como eu falei, né? Quando a gente pensa em machine learning, já são coisas muito consolidadas, então a gente tem muitos exemplos de uso disso, né? Então, tanto para fraudes, modelagem de crédito. Então, cara, a gente está bem empolgado. Eu acho que o grande tema é não desfocar do objetivo central, que é como que a gente faz o nosso processo ser mais eficiente para que a gente atenda o cliente de uma maneira melhor e tenha cada vez mais clientes e mais clientes satisfeitos, né? Então, de forma alguma, isso mina o foco, né? A gente segue ultra focado em como a gente atende o cliente da melhor maneira possível, e AI com certeza é algo que está super em pauta no nosso negócio, e ela não é de uma área, não é a área de TI que é dona de AI, né? AI é algo que nem a gente viveu no passado, né? Conscientização, uso de dados. Cara, AI é que nem as áreas de inovação, não pode ser uma área de inovação. Ou você tem isso no seu DNA ou você está morto. Até porque AI vai ter que ser governada, e se a governança ficar só em TI, vão pular a TI, vão ir buscar em outro lugar. A gente entrou no grande objeto brilhante, então eu quero olhar agora para o outro lado. Eu sei a resposta, mas eu quero te fazer a pergunta mesmo assim. E o atendimento humano? Ele ainda continua? Por que ele é importante nesse jogo? Queria até fazer uma reflexão com vocês, né? Vocês como consumidores agora, se coloquem na posição de consumidor do varejo. Vocês estão no varejo, o que vocês mais encontram, pessoal? Vocês encontram mais tiradores de pedido ou vendedores? Hoje é tirador de pedido. Acho que eu estou indo nas lojas erradas. Eu não tenho dúvida que AI vai substituir quem roda script, quem atua de forma tirando pedido, né? Eu sempre gosto de dar outro exemplo, né? Quem consegue gerar humano, quem consegue gerar demanda, quem consegue entender o humano e não seguir por caminhos óbvios, vai seguir tendo muita relevância, né? Então, o que eu acho quando eu vejo atendimento e pensando em IA, né? Eu acho que para casos que são óbvios, né? E a gente sabe que o volume é grande, né? Às vezes é só dar uma informação, é só conectar com algo. Isso, com certeza, vai ser brutal do ponto de vista de eficiência, né? Mas quando a gente olha coisas mais complexas, às vezes você requer falar com alguém por uma coisa chamada eu quero confiar, eu quero ter o compromisso do outro lado que isso está endereçado. Às vezes eu quero desabafar antes de resolver. Então, para itens mais complexos, eu acho que vai ter uma curva bastante alongada, né? Porque nem sempre o cliente liga só para pedir uma demanda transacional, né? Às vezes tem outras razões, né? Mas com certeza acho que vai ser muito transformado. E eu tenho bastante... eu acho que a gente está um pouco mais longe, que é como a gente treina modelos para gerar demanda. Então, a gente falou uma coisa que é demandas ligadas mais a transacional e informação, acho que IA vai ser muito transformador, vai resolver muito. Demandas mais ligadas à satisfação ou demandas mais complexas, do ponto de vista de estou reagindo para resolver, tá? Me ligou para resolver. Acho que ainda vai precisar de um bom tempo de humano. Então você consegue ter a dinâmica de, ao invés de investir mais em quantidade, você investe mais em qualidade, né? Então, talvez pessoas mais preparadas, mais estruturadas, menos scriptadas, menos pensando em tempo médio de atendimento e mais em satisfação, indicação, coisas que realmente resolvam qualidade. E tem o terceiro, né, que a gente não pode nunca perder a chance do inbound, né? A gente investe, todo mundo investe para gerar fluxo, né? Quando a demanda está vindo, você tem que olhar isso com o olho da oportunidade, né? Então a capacidade das empresas também trabalhar esse inbound, a gente, nós de Bank, né, trabalhar esse inbound numa lógica de gerar demanda, eu acho que também vai ser algo que demora um pouco para a gente trocar AI por isso, né? Então, eu acho que tem um tema de a gente cada vez ser mais propositivo e gerador de negócio em qualquer oportunidade de inbound, né? Porque o nosso cliente, a gente tem que atender o nosso cliente onde ele está. Se ele está me ligando, é a chance que eu tenho. Se ele está indo numa loja minha, é a chance que eu tenho. Se ele está fazendo interação com a gente num ambiente digital, numa rede social, se ele está me chamando no chat,
todos os canais eu tenho que ter essa aptidão para, atender a demanda que ele precisa e 2, gerar negócio. Então acho que essa é quando a gente fala muito, e isso tudo orquestrado, porque cada canal tem sua vocação, né? Então, muitas vezes eu tenho objetivos diferentes dependendo da jornada, e esse que eu acho que é o grande tema aqui, né? Tem um ponto que eu acho que tu trouxe assim, dependendo da jornada. De novo, estamos falando de mais de 100 milhões, então não é um nicho, é um mercado per se. Sendo um mercado per se, ele vai ter muita complexidade, e você chegou a dizer, tem ali os beneficiários de INSS, tem ali o funcionário público que está naquela... Né? E aí a gente, por preconceito... Não, no caso do beneficiário do INSS não é por preconceito, por média, a gente sabe o que a gente está falando, gente com mais de 60 anos, a gente está... Né? Que a confiança é importante, mas não nasceu numa máquina, né? Não nasceu com o celular na mão para confiar na máquina. E aí tu vai, esse cara, você ficar forçando ele pro... Fala com o WhatsApp, fala com o WhatsApp, fala com o WhatsApp. Só que é um problema do tipo complexo, ele nem sabe qual é o problema, ele vai querer alguém que dê uma água, pegue na mão. E eu acho que tem um ponto que de vez em quando a hiperdigitalização começa a colocar à margem do atendimento quem não deveria. A AI ela pode vir para entender que é o momento de, cara, manda alguém minimamente ligar, ou manda esse cara até um lugar físico que a gente atende ele diferente, ou força o digital. E para mim, se todo mundo for tentar, mesmo que individualizando o discurso, forçar o digital, aí a gente esqueceu que do outro lado é um ser humano e tem necessidades humanas, né? E eu acho que é uma linha muito tênue entre eficiência e desprezo, né? Acho que é eficiência e de alguma maneira eu não me importo com você, né? Se a gente pensa a própria... as agências bancárias tradicionais, elas são... É quase que um ambiente militar, né? Você tem um ambiente, primeiro, os caixas eletrônicos, né? Que é para as primeiras pessoas... Se você vai fazer uma invasão por mar, né? Você tem primeiro as minas, depois você tem artilharia, depois você tem soldados, né? Aí depois você invadiu, né? Mas você teve que passar por um arcabouço antes de invadir uma ilha. As agências bancárias são montadas de forma parecida, né, se a gente for falar, né? Então, a gente tem os ATMs, que é para eliminar quem não tem segmento, né? Então, faça a sua transação rápida, não use nada. E depois a gente tem uma pessoa que está num guichê, né, que está tentando te qualificar, né? Então, o que é uma gestão de fila? É uma qualificação. Quem você é? Você é importante para mim ou você tem baixa importância para mim? Por trás é atendimento preferencial, qual é o seu segmento, me dá o seu cartão e tudo mais. Aí depois você entra numa porta giratória com uma pessoa com um fuzil. Aí você passa... Aí é o soldado. Todas as plataformas... Literalmente. As plataformas possuem segmentos. E não tem certo e errado, pessoal. Também não tô aqui fazendo uma analogia, né? Muito mais, porque às vezes a pessoa só queria conversar com alguém, né? E o fato de não ter segmento, cara, e o fato de você eventualmente não ser rentável, você acabou sendo escolhido que o seu canal é obrigatoriamente o digital, né? Então esse eu acho que é o ponto, a linha tênue da automação e da qualidade, né? Preciso te dar um spoiler. Segura, vai continuar daqui a pouco, preciso te dar um spoiler. Não foi com vocês, já vou começar. Não foi com vocês, ponto. Um dos bancos dos 24 que a gente olhou, a gente escolheu o canal on e off. Então foram 12 para canal on, foram 24 pessoas, 12 bancos, 12 on, 12 off. Esse dado não está na pesquisa, esse dado é dado interno, que a gente não ia exibir ninguém. A pessoa foi até o banco. Quando ele chegou nessa gestão de fila, ela falou, mas beneficiário do INSS, você quer abrir uma conta? Não, vai naquela lojinha de celular do outro lado da rua e eles te ajudam a abrir no digital, é mais fácil, tchau. É isso que você tá falando, cara. Tu não é qualificado pra mim, vai embora, não quero você. Não quero acolhimento, né? Só que isso é muito importante, cara, porque isso também é como você desenha o seu negócio para acolher essas pessoas, porque toda a estratégia de negócio está modelada enquanto você consegue ter de fato a principalidade, quando você consegue monetizar, né? Ninguém é ONG, né? Então, em algum momento alguém decidiu tecnicamente que era essa estratégia de abordagem com esse segmento, né? Então, acho que naturalmente no nosso modelo o fato da gente não ter grandes legados, né, da gente ser mais tech, da gente ter um modelo mais asset light de expansão, de a gente ter vocação para atender esse público, né, e modelo, né, e principalmente tecnologia para atender esse público, é o que permite a gente ter uma operação eficiente que permite esse contato humano, né, que não
não é um modelo que faz avoiding desse profile, é um modelo que acolhe e resolve, né? Então, acho que esse é onde a gente tem operado, né? Onde a gente tem atuado e tem tido bastante sucesso, né, cara? A gente tem um volume bem expressivo de clientes que mantêm relacionamento com a gente. E naturalmente, né, segue sendo motivo de bastante orgulho para a gente conseguir ajudar essas pessoas que muitas vezes elas não vão se digitalizar na primeira vez, né? Então, as Big Techs cumprem o seu papel de digitalização. Acho que muita gente sabe rolar para cima, rolar para baixo, rolar para o lado e acessar Stories. Acho que a terceira idade já está super conectada nisso. Mas quando a gente vai falar de fazer uma biometria, tem que fazer um Pix, tem que fazer alguma coisa, uma jornada um pouquinho mais complexa, porque também segurança importa. E a câmera é boa para fazer a biometria? Tem vários outros elementos também. Cara, o medo do golpe. O medo do golpe. O golpe às vezes acontece na baixa renda dentro de casa. Então assim, tem seus medos, seus anseios, suas limitações. Eu falo, sua experiência foi desenhada para uma pessoa que tem mais de 50 anos, que tem a pálpebra já cansada, que talvez vai ter que ter pensar no contraste. Sua experiência no caixa eletrônico tem fonte grande, o áudio da sua URA é alto ou é baixo, né? Então, tudo isso são detalhes que só o foco te traz isso. Se você pensar em você vai fazer jornada de WhatsApp para microcrédito, cara, se você tem outros segmentos que são mais importantes, que tem mais renda, você não vai estar dando atenção, você vai ir para o modo mais estandarizado. O atacado de balcão é melhor. A gente quer oferecer, cara, a gente quer de fato oferecer um atendimento digno, diferenciado, cara, pro Brasil de verdade, pra galera que é o nosso 110 milhões de pessoas. Então lá eu quero realmente acolhimento, eu quero abraço, eu quero proximidade. Tudo isso com um grande asset tecnológico que garante a gente ter eficiência. Porque também não adianta, se eu for fazer isso, a gente pode falar, mas isso não escala. Então eu preciso ter um modelo que, claro, que atrai com eficiência, que vincula com eficiência, que retém com eficiência e que serve com eficiência. Então, isso é modelo, isso é investimento em tecnologia, isso é investimento em pessoas, né, em processos, né? Então isso é muito bacana e dá bastante orgulho quando a gente vê assim, nossa, a gente até lançou um filme recentemente, a Dona Ivone agora, depois da terceira atendimento, está fazendo Pix, olha que legal. Isso é muito gratificante. Então a gente entende que tem que ter saber o momento, o timing de ajudar essa pessoa a passar por essa transição, ela é muito impactante. Link do vídeo da Dona Ivone está aqui embaixo. Vamos deixar aqui, porque esse vale a pena. Boa. Deixa eu explorar mais um pouquinho contigo, Matheus, o seguinte. Hoje a gente vê os grandes bancos incumbentes reduzindo o número de agentes. A gente vê as principais fintechs evitando ter agentes, né? E aí isso coloca eles numa posição diferente no que tange um eventual teste com o uso de GenAI, porque no digital é mais claro, é mais fácil. Recentemente aqui na Febraban a gente ouviu algum CIO usar o termo de profissionais biônicos, que vão poder usar GenAI para fazer com que o profissional produza, mas que nem o exemplo do jurídico que você deu antes. No caso do AGE, 1000 agências, expandindo o canal humano, a gente está falando de ter gerentes biônicos, o quanto que será que isso vai deixar a relação mais quente, mais fria? O que será que vai acontecer? Eu acho que ali vai ter... Eu consigo imaginar várias coisas, né, para melhorar a eficiência, né? Então, a gente fala de gerente biônico, mas a gente pode falar assim, né? O mundo do futuro vai ser quem souber fazer bons prompts, né? Então, assim, a expertise talvez que a gente vai ter que começar a desenvolver é como a gente usa, de fato, AI para a gente performar, né? Então, para ganhar produtividade. Então, eu não gosto de fazer projeções de 10 anos, que ainda mais gravado, projeções muito de futuro, que a gente fala assim, imagina meus filhos daqui 10 anos olhando, olha pai, que bobagem que você estava falando. Eu fui no podcast e falei assim, não, é você que trabalha com isso, o que vai acontecer lá na frente? Eu falei, cara, volta para 2007, lançamento do iPhone, pergunta pro cara, isso é legal? O que vai acontecer? Ele não vai falar que ele ia sair de casa sem carteira e ia pagar com o celular, que ele nem vai ter mais carro e abrir um carro na rua com o celular. Nós não conseguimos fazer, essa tecnologia é muito diferente, não dá. É isso, então, a gente tem 1000 lojas, mas quer ir a 2000, né? Então a gente quer seguir crescendo. A gente não quer ser, acho que quando você tem um canal
de aquisição que funciona, acho que você deve investir muito nele, né? Então a gente tem um canal hoje que funciona. E a gente não quer ficar refém de nenhum único canal de atração, né? Enquanto o ponto físico fizer sentido, ele tiver uma abordagem, uma participação na comunidade local, e a gente conseguir dentro do nosso ecossistema atrair pessoas por aquele canal, puta, pra gente faz muito sentido, né? E a gente entende que muitas vezes o ponto de atendimento ele é fundamental na construção de credibilidade, relacionamento. E a gente sabe que o bid de mídia, né, e performance é going up, né? A inflação do mundo e a inflação de mídias digitais roda 2 vezes a inflação, né? Então a gente entende que essa diversificação de audiência ela é fundamental para o nosso negócio, porque a gente sabe que o tráfego de pessoas na rua, ele é de acordo com a nossa rotina de vida. De manhã é muito cheio, final do dia é muito cheio, meio-dia é menos cheio e depois você tem vales. Como fazer essa gestão, orquestrar essa... Para eu maximizar a produtividade do varejo, a gente orquestrar, né? Primeiro, cara, é gente bem treinada, gente de fato que são bons vendedores, né? Bons advisors, né? Então, pessoas que são preparadas para isso. E depois é diversificando, né? A gente tem que trabalhar nossa carteira, tem que ter flow do digital, tem que ter flow de outros canais. Então a gente usar todas as vias, né? As vias, 4 vias de atração do marketing, né? Você tem que usar teu orgânico, tem que ter teu marketing pago, vai ter que ter afiliados, parceiros, e às vezes é local, não são grandes, big players, e você vai ter seu programa de indicação, né? Seu referral. Então esse é um pouco do que a gente acredita de operar eles todos, né? Entendendo a natureza e o propósito de cada um, a potência e o investimento de cada um. E isso vem maximizando bastante a nossa capacidade, né, de crescer, de atrair clientes, de vincular clientes, reter clientes, principalmente de gerar receita, mas realmente entregar uma solução e um negócio que realmente faça diferença na vida desses milhões de brasileiros, né, que resistem e existem, né? Então isso pra gente é muito importante. E falando em Brasil com S, hoje você percebe, e eu não sei se a métrica seria NPS ou engajamento, mas você percebe que a resposta de qual seria o indicador mais apropriado, ela é diferente mais por grande geografia do Brasil ou mais pelo recorte da behavior, né? De como a gente conseguiria colocar em qual persona esse cliente? O que você percebe hoje disso? Porque a população é muito grande e você tem vários canais. Como é que você percebe onde ele engaja melhor, onde ele fica mais satisfeito? Primeiro que não é ele, né? São eles, né? Então, assim, acho que a gente fala muito de AI e uso de dados a qualidade do teu AI vai estar linkado com a qualidade do teu dado, né? Então, eu acho que a gente conseguir, principalmente, segmentar grandes populações, né? Porque apesar de a gente ter muita gente nesses 110 milhões em comportamentos, né? A gente tem muita gente que tem comportamento parecido e essa é a dinâmica de, acho que toda empresa, né? De alguma maneira, tentar fazer grandes segmentos, grandes cohorts que têm perfis parecidos. E esse eu acho que é o grande ponto que a gente vem se diferenciando, né? Enquanto, talvez para grandes bancos, a baixa renda é um cluster, né? Alguém que ganhou 1, 2, 3 salários mínimos é um cluster. Poxa, a gente consegue cortar em 20 clusters. Isso é muito relevante, né? Então, isso te dá a condição, de fato, de entender modelagem para crédito. Poxa, quando a gente vai pensar em clientes, qual o melhor canal para se relacionar com o cliente? Naturalmente, a gente tem um CRM robusto que endereça e entende quais são os touch points que ele tem maior afinidade. Isso permite que a gente construa jornadas mais personalizadas. Mas hoje a gente é muito focado em fazer, cara, o básico bem feito. Então, assim, eu volto pro foco, né? Então, as pessoas, geralmente, na experiência com o banco, elas querem experiências que sejam, primeiro, funcionais e rápidas, né? Então, assim, a gente fica adorando muito a pílula, né? Mas, na prática, o cliente que não vai se relacionar com o banco quer que funcione, quer que seja rápido, né? Mas, principalmente, e eu acho que o resolver, para esse segmento, às vezes, é diferente a solução, né? Muitas vezes, cara, time to money para essa população é muito importante. Então, seu onboard tem que ser rápido, mas sua disponibilização de crédito na conta também tem que ser rápido, né? Então, isso é muito, muito importante. Cara, a forma como você explica o que ele está contratando também. O sentimento de insegurança, acho que dinheiro é uma proxy de confiança, né? Quando você não tem dinheiro, seu problema é só dinheiro, né? Então, você geralmente tem mais dificuldades, né, na tomada de decisão.
Então, acolher e resolver é muito importante. Então, o humano tem um papel crucial nessa tomada de decisão. Quando que, às vezes, para um cross-sell, para um upsell, nem tanto, porque a gente já está com a gente, já criou vínculo, né? Então, isso te permite ter ganhos de escala, né? Ao tempo que, às vezes, quem toma a decisão por essa pessoa, está sendo o key decisor, não é a própria pessoa. Pode ser uma pessoa bem mais digital. Pode ser um filho que está engajando, pode ser um neto, pode ser um irmão. E esse está te consumindo nos canais digitais. Puxa, que talvez comece uma conversa, então começa por uma pessoa e termina, a buyer decision é outra. Né? E aí não entender isso, tu vai olhar e falar, eu tive quebra aqui, não teve não. O cara veio aprender tudo para mastigar lá. Você vai fazer um anúncio que você está fazendo pro cara errado. Você está querendo fazer, poxa, vamos dar um exemplo, você quer atender 50 a mais, você está falando só com o vovô, talvez não é esse. Né? Você tem que criar, até porque não todo mundo vai conhecer o teu segmento, né? Então construir marca, construir presença é importante em todos os canais. Né? O cara tá passando na rua e viu minha loja, eu tô gerando consciência do que eu sou para ele também. Né? Poxa, tá na internet, tá na rede social, tá me vendo? Tô gerando consciência. Então, acho que não tem bala a gente não acredita em bala de prata, assim, a gente acredita que é como que você orquestra esses canais de uma maneira inteligente, né? Usando dados, usando AI, usando tecnologia, para você, em cada um dos canais, ele cumprir sua função. Muitas vezes a jornada de compra, ele me conheceu no digital, mas deu um como chegar no Waze na minha loja e tá tudo bem. Né? Então, essa complementariedade para a gente é muito importante e é nisso que a gente acredita. Né? A gente acredita que para atender esse Brasil, né, de 110 milhões de pessoas, não é um caminho. Então, bancos só digitais, a gente não acredita que vão ser winners desse Brasil, né? Ao tempo e a inércia vai levar para cada vez mais pessoas digitais? Eu tenho absoluta certeza. Eu não estou aqui nadando contra a convicção, né? Eu não estou nadando contra a evolução natural do mundo, né? Mas que humanos e que o ponto físico vai se transformar, eu não tenho dúvida. Então, respondendo, Sérgio, tua pergunta, se vai ser humanos biônicos, se a gente vai conseguir a partir disso fazer agendas de venda muito mais eficiente, se a gente vai conseguir de alguma maneira ter abordagens cada vez mais vencedoras, se a gente vai resolver problemas de maneira muito mais rápida, se a gente vai conseguir impactar a comunidade de uma forma mais eficiente, puxa, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. O como, puxa, é difícil de dizer. A gente aposta muito nessa complementariedade, nessa omnicanalidade para que a gente consiga suceder e principalmente, né, muito foco nesse nosso público, né, que é quem tem menos educação, e é o Brasil, cara, o Brasil. Eu viajo o Brasil todo, né, eu sou hoje diretor de marketing, mas também sou do varejo como um todo, né, de toda a nossa rede. Então todo mês eu estou visitando algum lugar do Brasil, né, e eu vejo como é diferente da Faria Lima, como é diferente de São Paulo, né, cara. A gente tem muitas realidades no Brasil, né, que realmente, cara, você encontra onde está realmente as grandes massas populacionais e como a gente tem um desafio, de fato, de educá-las, de assisti-las, né, de gerar condição, oportunidade e principalmente dignidade para essa população. A gente conversou com o vice-presidente da Cielo aqui na Febraban. Gente, vocês estão vendo o primeiro, tá? Mas é uma série de 16. Marcel não para de fazer podcast. Não paro. Eu não saí desse aquário aqui por 3 dias. Mas uma coisa que eu achei muito legal, na hora a gente acabou caindo em educação, e foi educação financeira, foi o básico. Mas não é educação financeira o nosso problema, é educação ponto. De vez em quando eu não consigo mandar, a pessoa não vai entender o que a gente escreveu, porque tem parte do público que é alfabetizado, mas de fato ele é analfabeto funcional, ele não consegue entender o texto. Então, se tu não souber que ali não é se você quer que eu desenhe, você é obrigado a desenhar, você não vai conseguir explicar o teu benefício, ele não vai conseguir comprar. Então, acho que tem essa necessidade de entender profundamente do que você está falando, até para as analogias fazerem sentido. Eu tenho muitas histórias que eu vou encontrando no Brasil, né? E educação financeira, a gente está muito acostumado a ver os gurus de educação financeira, grandes youtubers que começaram a falar disso, ou até empresas que fizeram excelentes trabalhos, como tem a XP Educação, BTG, algumas empresas são fantásticas quando a gente pega educação para investidor, né? Quando a gente vai para o outro extremo, que é Brasil de verdade, que não é
um cara que é acumulador de grana, não é um cara que tem saves, é um cara que o mês é curto, né? Sobra mesmo no salário dele, né? A educação financeira tem que ter outro formato, outra abordagem, né? Não é... Eu não vou seguir o formato padrão de educação financeira no Agibank, é desejar, orçar, sonhar, planejar. Cara, Se o cara tá no comer, ele tá em outro lugar. Você começou com Excel, acabou. Acabou. Então, às vezes, aí eu estou pegando... Eu tava em Periperi, né, na Bahia, em Salvador, que é uma comunidade. E a consultora falou, não, eu ajudo um monte de clientes aqui, educação financeira, ia comigo. Aí eu dou várias dicas, fazer lista antes de ir no mercado, não ir com fome. Então, assim, comprar o shampoo grande, não o pequeno. Comprar o medicamento, o pacote grande se toma sempre ao invés do pequenininho, que o custo unitário da pílula é menor. Aí você começa assim, pô, é verdade? Isso muda a renda real. Que ele ia gastar 15%, 20% a mais em supermercado. Ele ia gastar 10%, 15%, 20% a mais em farmácia. Pô, você começa a dar dica para ele do tipo assim, cara, são coisas... Pô, eu vou dar dica de como faz uso dos produtos de limpeza dentro de casa. Então assim, para gastar menos. Isso muda até o que é valor agregado para vocês, Aí você fala, isso é educação financeira? Total! Pragmática, útil e que faz de fato você... Poxa, eu não... Aí, campeão, com esses R$50 que vai te sobrar, começa a fazer uma reserva, porque vai acontecer um imprevisto. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? E eu fui comprar antibiótico, cara, pros 2 ficaram em janeiro, os 2 pegaram o mesmo... Dor de garganta, tosse, aquela coisa tradicional de criança pequena. Eu tenho um de 4 e um de 3 anos, Theo e Luca. Fui comprar antibiótico, 2 caixas de antibiótico, R$300. Cara, isso é 20% do salário mínimo, cara. Isso não cabe no orçamento se tiver aqui. Vai ter que escolher. Mas é necessidade básica. É básico. Aí não tem como o cara fugir. O que vai fazer? Você vai numa periferia, vai ter a pessoa que vai ter que passar por isso sem o antibiótico. Não vai ter um antibiótico. Ou ela vai precisar de um CP para ou vai precisar de um creche, ou vai precisar... Então, assim, é um momento que você tem que ir gerando essa consciência, porque quando eu falo com as pessoas de educação financeira, na sua grande maioria, não é, claro que tem suas exceções, está sendo pensado para investidor. E, cara, investidor é o mais consciente financeiro. A gente está lá numa etapa de gerar consciência, de gerar bons hábitos, de só dar atenção. Puxa, é verdade. Eu não vou todo dia no supermercado, não vou ir toda semana. Eu vou comprar, mesmo que o sabão em pó seja um pouco mais caro, a versão maior, ele é mais barato. O café, o de 1 quilo, o custo por quilo é mais barato que o de meio quilo. E eu vou tomar café todos os dias. Puxa, é verdade. Quando você vai botando isso na cesta popular, faz muita diferença. Então, isso, de alguma maneira, você tem que encontrar na sua jornada como entrega isso, né? Então, você tem que pensar, esse é o tipo de conteúdo que a gente quer construir, que a gente está lá. O Agi facilita, né? Então a gente solta pílulas disso. Tem que ser curto. Não adianta o conteúdo de educação financeira que vai durar 30 minutos no YouTube. Já perdeu. O cara tá no transporte público. Até 7 no TikTok, não é 30 isso. no YouTube. Então, isso são coisas que só quando você tá com muito foco você consegue pensar. Senão, eu digo que o foco é o que te permite ir na página 2, na 3, na 4. E o diabo mora no detalhe, né? Então, você conhecer profundamente algum segmento ou alguém, né? Você está focado. É que nessa nossa conversa. Se você não estiver prestando atenção no que eu estou falando aqui, nossa, deixa eu pensar aqui, distrair, já não absorvi, já não entendi, minha ação já não foi resposta bacana, a gente não conseguiu entrar numa conversa. Então, acho que esse é o grande desafio. Eu digo que foco é de fato, né? Eu acho que é um superpoder que a gente tem, naturalmente, essa vocação e a paixão que a gente tem, né? A cultura que a gente tem impregnada no Agibank para, de fato, se relacionar com esse público. Quando a gente monta, né, Cássio, quando a gente grava podcast, acaba o podcast e a gente fala assim, vamos decidir qual é o título, porque agora a gente tem certeza. Esse foi o único que eu te mandei o título antes, né? O foco é o superpoder, eu acho que o título tá dado, a gente falou disso do começo ao fim. E eu tava contando, meu filho tá na fase dos porquês, né? E tem uma história que eu adorei, e ele pergunta demais, assim, ele tá na fase dos heróis e dos porquês, né? Ele passou pelo McQueen. Vocês têm filhos, não? Tem? Meninos também? Eu tenho um menino de 9 e o Sérgio uma menina de 8. Meu filho passou pela fase do McQueen,
e agora ele está na fase dos heróis, né? E aí o meu filho me perguntou umas 2 ou 3 semanas atrás, assim, pai, quem vence a corrida? O Super-Homem ou o Flash? Porque ele anda indignado que o Super-Homem é o herói mais forte, né? Porque ele não é um humano, só a Kryptonita mata ele. No gibi é o Flash. Todas as corridas foi o Flash que ganhou. Não é? Olha só, olha que interessante, né? E ele me fez essa pergunta e eu fui pesquisar, porque hoje em dia pai moderno é muito fácil, né? Você não precisa enrolar. Você chama o chat GPT ali e pergunta na hora, né? E olha que engraçado, né? O Flash e o Super-Homem tiveram 4 corridas. 3 corridas o Flash ganhou. Na última corrida que eles fizeram, era uma corrida para era um evento de caridade que ia doar para a população carente dinheiro das apostas da corrida. Cara, eles estavam correndo, os dois, o Flash tinha dado, a missão era dar 7 voltas no planeta Terra. O Flash já tinha dado 3 voltas no planeta Terra. E o Super-Homem estava acabando a primeira. E aí o vilão, o Lex Luthor, falou que se o Super-Homem ganhasse, depois do resultado parcial, então o Super-Homem tinha dado 1, Flash 3. Se o Super-Homem ganhasse, o Lex Luthor ia doar $1 bilhão para essa campanha. E o Super-Homem, que só super escuta, ouviu isso. Cara, e ele se motivou muito, né? E conseguiu ganhar com uma mão de distância do Flash. Moral da história, né? Essa eu nem sabia que existia. Superpoder, o grande poder do Super-Homem é se superar. E aí eu falei isso pro meu filho, né? E o meu filho me devolveu com a pergunta assim, então eu expliquei, filho, o Super-Homem ganhou porque ele estava muito motivado. Ele perguntou, tá pai, e se o Flash tivesse motivado, quem ganhava essa corrida? Eu falei, eu acho que se os dois tivessem motivado, ganhava de fato o Flash. Mas por que eu trago essa história, né? Eu acho que o que motiva a gente, né, é o que de fato, de alguma maneira, te dá foco, intensidade, profundidade e no fim traz resultados, né? E eu acho que essa é a grande motivação, né? Quando a gente olha esse público mal atendido, essa população que a gente, cara, eu tenho contato, sabe? Não é uma coisa que eu tô de forma figurativa, assim, cara, que passa perrengue, que tem dificuldade, que é mal atendido. Cara, a gente vê transformar isso, né? A gente consegue, de fato, trazer o relacionamento, fazer a diferença. Puta, nos motiva muito a ter muito foco, porque tem muita coisa ainda para transformar, de fato. O Brasil ainda é super concentrado, esse público ainda é super... basta andar de A5 nas ruas, né? Você vai ver as agências ainda abarrotadas, grandes filas, pessoal passando o perrengue. Então a gente acredita muito que pode mudar isso, né, com o nosso modelo. Então essa é a motivação que a gente tem, para se manter focado. Eu acho que essa não é só do Agibank, né, mas muitas empresas, acho que acaba sendo o superpoder. Achei bacana que tu deu um exemplo que é um pai biônico, né? Foi lá no chat GPT para conseguir achar a resposta. Não, eu gostei, o exemplo de omnicanalidade no final, né? A agência sendo motor de educação financeira. E eu achei bacana porque no final a gente tem um exemplo que esse Shining Object aí acaba não sendo tão shining assim, né? Porque afinal de contas o contato humano, essa coisa toda. Você falou que a meta é 2.000 agências. 2.000 agências, hein? 2.000 agências, muito bacana, belo jeito de transformar. E é correto, veja, eu acho que tu já respondeu isso, mas eu acho bacana eu pegar essa deixa. Quando a gente pega omnicanalidade, geralmente tem a questão assim de os principais perfis que atuam em cada um dos canais. No caso do Age, você deu o exemplo do filho, de alguém da família que acaba operando. Então a gente não está falando do perfil do cluster do cliente que opera o canal. A gente está dizendo talvez que cada canal acaba sendo... Você deu um outro exemplo também muito legal, da URA, que era muito baixinha, do Contaste, do atendente ali, do caixa eletrônico. Então a gente está falando que talvez cada canal é mais propenso, mais otimizado pro interlocutor, não pro cluster do cliente. Perfeito. Isso você começa... Quando você aprofunda, né? E muitas vezes ele é o mesmo cluster, tá? Porque eu digo, assalariado privado pode estar morando com o pai ainda. Né? Pode estar morando com a mãe. Então, assim, às vezes dentro da unidade familiar tem aquela dinâmica, né, de múltiplas rendas e divisão de despesas recorrentes, né? Mas, cara, naturalmente, cada canal tem sua vocação, né? Então, tem sua aderência, mas nenhum deles é exclusivo, né? A gente mesmo, cara. A gente usa o varejo vai na farmácia física, mas também liga. A gente também vai no supermercado físico e às vezes pede uma
um delivery, né? Vai no restaurante, mas também usa o digital. Então, cara, eu não consigo ver a minha vida restrita a um único lugar. E se o mundo é sobre audiência e dominar onde elas estão, né? Cara, todo momento é uma oportunidade. Então, entender esses fluxos das pessoas, né, em diferentes canais, eu acho que é o que vai permitir a gente e as empresas, de fato, sucederem no tempo, né? Então, você não é uma coisa só. É que nem você falou, tem mais vocação, tem a principal persona, né? As principais características, mas eu não enxergo nenhuma como excludente, assim, não, eu nunca vou usar. Poxa, naturalmente, um dia você vai precisar talvez sacar dinheiro ainda, vai cair num ATM, então você tem que ter essa condição de atendimento e pensá-la, né, em todos os... E para quem acha que não vai ter que um dia de sacar dinheiro, eu fui para Natal agora e o jipeiro falou para mim no meio do caminho: vocês têm dinheiro em espécie? Senão tem parte do passeio que não dá para fazer. Eu falei, não, peraí, para ali que eu vou sacar, pelo amor de Deus. Girardi, cara, muito obrigado. Foi uma aula. Eu tenho certeza que a gente vai continuar curiosa. Vai querer ver o que você está produzindo. Você tem palestra, eu sei que você coloca muito no teu LinkedIn. Então, qual é a melhor rede para o pessoal? Eu já falei o LinkedIn, vai estar aqui embaixo, mas qual é a melhor rede? É o LinkedIn mesmo, para quem quer te acompanhar? É o LinkedIn, sabe que eu não trabalho de forma estruturada esse repertório e, enfim, a gente, cara, de novo, eu estou muito focado em fazer o Agibank ter cada vez mais sucesso, né, cara? Então, eu agradeço muito o convite também, cara, a oportunidade de falar de um tema que eu gosto muito, né? E vocês também têm sido parceiros nossos lá, cara, na execução de toda essa nossa estratégia multicanal, né? Então, pode me acompanhar no LinkedIn, né? Seguir também o LinkedIn do Agibank, para acompanhar as oportunidades. Quem quiser se juntar a esse desafio, né? Estamos com muitas vagas abertas, então, tanto na nossa rede quanto em todos os demais canais, né? Quem quiser também baixar nosso aplicativo, virar nosso cliente, visitar uma das nossas lojas, tomar um café, né? Será super bem-vindo. Então, Marcel e Sérgio, obrigado pelo convite e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, cara. Sérgio, obrigado. Obrigado, prazer. Valeu. Gente, ó, é o primeiro, tem 16, não perde, clica no like, 5 estrelinhas no Deezer e fica esperto que a gente vai soltando aos poucos. Provavelmente até outubro, novembro, vai ter conteúdo gravado aqui, exclusivo, com insight muito legal. Valeu!